Suco de laranja fresco todos os dias. Isso pode parecer um hábito saudável e revigorante, certo? No entanto, a verdade é que o consumo excessivo pode prejudicar a sua visão de forma profunda e irreversível. A catarata, uma das doenças oculares mais antigas da humanidade, não começa no olho, mas dentro do seu corpo. O nome catarata vem da palavra grega para cachoeira. Imagine-se em pé atrás de uma espessa parede de água. Através desse fluxo contínuo e turvo de água, você tenta desesperadamente enxergar o mundo que está lá fora. Como seria a sua visão? Como seria a sua percepção da realidade ao redor? Exatamente turva e muito distorcida. É por isso que os antigos e sábios mestres da medicina chamaram essa condição visual debilitante de catarata. Hoje, não vamos falar sobre como os antigos tratavam essa condição ou quando surgiram as cirurgias modernas. O nosso foco principal é entender como a qualidade do seu metabolismo afeta diretamente a saúde dos seus olhos. Especificamente, vamos analisar a violação dos sistemas enzimáticos vitais e como isso desencadeia a catarata. Estamos falando das enzimas do fígado, das enzimas da bile, enzimas do estômago e também das pancreáticas. Todo esse delicado sistema metabólico tem um impacto profundo no desenvolvimento da catarata ao longo do tempo. Em 1929, na cidade de San Jose, estado da Califórnia, ocorreu um evento histórico. Uma conferência de oftalmologistas apresentou um relatório médico que causou um grande alvoroço na época. Esse relatório revelou estatísticas chocantes baseadas em 5 anos de observações médicas rigorosas. Os dados indicavam um aumento agudo e preocupante no desenvolvimento da chamada catarata de outono. Isso acontecia quando as pessoas voltavam das praias da Califórnia para suas casas em outros estados. Muitos pacientes começaram a procurar os médicos com queixas de uma deterioração rápida e severa da visão. Os sintomas relatados eram exatamente os sinais clássicos da catarata se desenvolvendo de forma agressiva. Os oftalmologistas de San Jose começaram a investigar a fundo esse fenômeno intrigante para descobrir a causa. Eles descobriram que durante a insolação ativa ocorre o chamado cozimento da mácula no fundo do globo ocular. A mácula é o feixe vascular através do qual percebemos todo o processo de visão, passando pelos tubérculos. Mas o que realmente causava essa condição vulnerável nos olhos dos pacientes não era apenas a forte luz do sol. A verdadeira razão oculta por trás dessa epidemia de cataratas era o abuso de algo muito comum. O que você acha? Isso mesmo que você ouviu. O grande culpado era o suco de laranja e o abuso de sucos frescos em excesso. Os americanos daquela época descobriram que menos de 1 litro de suco cítrico espremido na hora era suficiente. Suficiente para desligar e bloquear completamente o sistema de fermentação de coalho ativo dentro do estômago. Mas qual é a relação exata entre o suco de laranja no estômago e a formação da catarata dentro do olho humano? Os sucos de frutas levam ativamente a um aumento drástico e perigoso no nível de açúcares livres no seu sangue. Esse alto nível de açúcares livres obriga o seu corpo a produzir uma quantidade massiva do hormônio insulina. A produção excessiva de insulina provoca a inflamação direta das ilhotas de Langerhans no interior do pâncreas. Isso, mesmo sem se transformar em diabetes mellitus, leva aos sintomas silenciosos de uma pancreatite aguda. Essa pancreatite não se manifesta da forma clássica que conhecemos, com dores intensas na região abdominal. Ela se manifesta através do início de um processo destrutivo de descolagenização e perda severa de elastina. O cristalino do nosso olho é a principal vítima desse processo, sofrendo danos estruturais irreversíveis. Na verdade, o que é o cristalino do nosso olho? Ele é basicamente a quintessência de uma estrutura gelatinosa. Assim que experimentamos esse desequilíbrio, os tecidos delicados do cristalino começam a se destruir.
Além disso, a pressão intracraniana aumenta como resultado da exposição ao sol ou de outros problemas. Esse aumento reflete diretamente no estado da pressão intraocular, comprimindo as estruturas internas do olho. A pressão do corpo vítreo por trás faz com que o nosso cristalino colida e perca a sua transparência natural. Como resultado de todos esses fatores combinados, experimentamos o desenvolvimento acelerado da catarata, especialmente a catarata de outono, como os médicos americanos notaram após as intensas férias de verão. O que devemos fazer a respeito disso? Como podemos proteger a nossa visão contra esses danos metabólicos? Os sinais de alerta da catarata incluem o aparecimento de múltiplos artefatos ou manchas no seu campo de visão. Outro sintoma é a intolerância à luz ativa, seja ela de origem solar natural ou de fontes de luz artificial. Você também pode experimentar visão embaçada, secura ocular extrema ou, inversamente, umidade excessiva. O cansaço visual noturno e o desenvolvimento de cegueira noturna também são fortes indicadores desse problema. É crucial entender que a cadeia funcional e fisiológica da bile é uma das principais razões ocultas disso tudo. Uma mudança no pigmento biliar afeta diretamente a mudança no pigmento visual do nosso feixe vascular ocular. Esse pigmento visual é o principal corretor e responsável pela nossa capacidade de enxergar as cores com clareza. A ruptura do metabolismo da bile leva a um esgotamento severo do pigmento biliar e, consequentemente, do visual. Isso prejudica a quantidade e a qualidade da púrpura visual, alterando fundamentalmente a nossa visão de cores. Nós violamos as leis físicas da percepção da luz, prejudicando a forma como vemos o mundo de olhos bem abertos. Esse processo pode acontecer de forma lenta e gradual, ou pode ocorrer de maneira assustadoramente rápida. Cataratas rápidas ocorreram em massa após eventos extremos, como os trágicos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki. Também vimos um grande número de cataratas se desenvolverem após o desastre nuclear que ocorreu em Chernobyl. Explosões e granadas de luz e som também causam as chamadas cataratas militares em soldados nas zonas de combate. Mas a relevância de tudo isso para nós é que esses problemas também estão ligados ao estresse crônico constante. Manter um estado de estresse crônico cria uma condição espástica severa nos estágios iniciais do nosso corpo. Isso interrompe o suprimento de sangue, prejudicando a nutrição de órgãos vitais e sistemas do organismo. Neste caso, o sistema de produção, acumulação e excreção da bile sofre um impacto direto e muito negativo. Todo o complexo relacionado à qualidade e quantidade dos nossos processos metabólicos é comprometido. Você deve estar esperando que eu mostre algum tipo de exercício prático que possa ajudar a reverter essa situação. Você está cansado de esperar? Pois bem, eu vou mostrar uma técnica altamente estimulante para a sua saúde visual. Esta prática ajuda a melhorar qualitativamente a visão quando experimentamos os sintomas que acabei de relatar. Existem várias influências táteis que nos ajudam a otimizar o processo metabólico e aliviar a tensão ocular. O primeiro passo é massagear o famoso ponto Dr. Bile no lado esquerdo e depois o ponto Dr. Bile no direito. Você pode alternar os lados dependendo se você é destro ou canhoto, aplicando uma pressão firme e constante. Em seguida, devemos estimular a coroa e a zona occipital da nossa cabeça com movimentos circulares e muito suaves. Por que fazemos isso? Porque temos protuberâncias visuais localizadas exatamente na parte de trás da nossa cabeça. No tálamo óptico, terminamos com os nervos ópticos, cuja qualidade forma a imagem visual final que nós enxergamos. Ao fortalecer o comportamento nervoso primeiro, chegamos a um efeito positivo e direto sobre o nosso cristalino. O próximo impacto que aplicamos é o complexo conhecido como Bonnetti e Fensch para a otimização de todo o sistema.
Colocamos as mãos no meio do externo, respiramos fundo, expiramos de forma abrupta e seguramos por 5 segundos. Após restaurar a respiração normal, localizamos os pontos de Feng Shui e pressionamos com os 2 polegares firmes. Irritamos os 2 hipotálamos visuais por 45 segundos e depois voltamos ao ponto do Dr. Billy. É assim que aliviamos a tensão dos globos oculares, relaxamos os músculos e controlamos a pressão intracraniana. Preservamos as enzimas vitais e apoiamos a produção daquelas que foram perdidas devido ao comportamento alimentar. Nos aprofundaremos nos padrões da síndrome metabólica e em mais técnicas de autoajuda em nossos próximos vídeos. O link com mais informações vitais está na descrição abaixo deste vídeo. Sejam muito bem-vindos e cuidem da saúde.